Meu nome é Amanda Maria da Silva, sou acadêmica do curso de segunda licenciatura em Pedagogia e nesta videoaula eu venho trazer para vocês um assunto bem interessante referente ao meu produto virtual. Temos aqui o seguinte roteiro: tema, objetivo, o que são plataformas de educação online, como planejar aulas online, quais recursos utilizar e algumas dicas importantes que vão ajudar você. Vamos lá! O tema da nossa videoaula é o seguinte: planejamento de aulas para plataformas de educação online. O objetivo da videoaula é justamente apresentar para os professores dos anos iniciais do ensino fundamental quais plataformas utilizar para a preparação de aulas online e como se planejar. Uma vez que estamos vivenciando ainda, em alguns lugares, momentos de pandemia e isolamento social, em algumas escolas ainda não voltaram às aulas presenciais, então muitos professores ainda precisam se utilizar de plataformas para dar aula online, certo? Então vamos seguir adiante. Plataformas de educação online nada mais é do que um espaço digital onde os professores ensinam e os alunos aprendem, certo? Então temos aqui algumas plataformas digitais que auxiliam muito na hora de fazer educação online, né? Esse momento em que não podemos estar presencialmente nas escolas, mas temos as escolas digitalmente. Temos o Zoom Cloud Meet, certo? Temos o Google Classroom, Google Hangouts e o Google Forms, né? Essas plataformas permitem que os professores vivenciem uma sala de aula, né? Pode ser feito, por exemplo, no Zoom, né? Videochamadas com os alunos ali em momento real, né? O professor pode estar na sua casa, no conforto da sua casa, e apresentando o conteúdo para seus alunos de forma real. E os alunos interagindo e tirando suas dúvidas, e o professor conversando com seus alunos, como se estivéssemos realmente em uma sala de aula, certo? Tem também o Google Forms, por exemplo, já é uma plataforma para atividades, né? Para avaliações, que dá super certo também. Então, além do professor ter plataformas para dar aula, não é? Assim, em momentos reais, o agora junto com seus alunos, tem também plataformas que auxiliam no momento de uma avaliação, né? Google Forms, por exemplo, o professor prepara a sua avaliação, uma atividade, envia o link para os seus alunos e os alunos imediatamente respondem e já obtêm a sua nota, né? Então é interessantíssimo e dá para trabalhar perfeitamente. Não é a mesma coisa que a sala de aula, lógico, né? Porque nada substitui o momento presencial, né? Aquela troca de experiências em sala de aula entre professores e alunos, mas é maravilhoso, permite grandes coisas também. Também é possível utilizar o WhatsApp e videoaulas, a exemplo dessa videoaula, né? O professor grava a sua aula, explica seu conteúdo e envia para os seus alunos através do WhatsApp. Também dá super certo. Só que tem um retornozinho dos alunos um pouquinho mais demorado do que as outras plataformas. Pelo WhatsApp também é possível fazer os grupos das escolas, né? Os grupos da turma, para interagir. Manda vídeo, manda áudio, manda mensagem, faz ligação. Então, são plataformas excelentíssimas que dá para auxiliar o professor e os alunos neste momento, para que a educação não pare, certo? Então, assim, como planejar essas aulas, né? É preciso o professor ter em mente algumas coisinhas básicas para não se tornar chato, cansativo, o aluno não tem interesse em participar, né? Então, primeiro a rotina. É preciso manter uma rotina, certo? Porque os anos iniciais, os alunos são pequenininhos, né? Estão começando ali a compreender o que são essa noção de escola, e tudo para eles é bem novo, em se tratando de estudar em casa através de um celular, né? Então é preciso ter uma certa rotina, o professor, tal horário direitinho já está certo a aula desse professor, para que os pais se organizem e coloquem o aluno na frente do celular ou do computador para esse momento de aula.
né? Então, preciso essa organização inicial. Segundo, o conteúdo. O professor tem que ter em mente que ele não está em sala de aula para dar esse conteúdo. Então, eles têm que simplificar o máximo possível para as aulas online não ficarem longas, cansativas, não é? E para não perder o interesse da criança. E de uma forma simples para que ela compreenda, sem muitas explicações extraordinárias, o que não será muito possível, certo? Planejamento de aula. É importantíssimo esse planejamento, justamente para atrelar essa rotina e o conteúdo, né? Então, é importante que o professor se planeje de acordo com a faixa etária da criança, é aí onde entra o público-alvo, ou seja, o professor precisa se planejar adequando, né, adequando as atividades para esse modelo online. Vejamos, por exemplo, uma atividade que na escola passaria na lousa, no quadro, para o aluno copiar, tirar da lousa, não seria mais possível, né? Então, o que você faria? Enviaria o quê? Um pequeno texto, se forem alunos que já leem, ou se não leem ainda, enviar vídeos para que eles assistam, para que eles façam resumo oral, ou que escrevam, não é? Ou seja, diferenciar a aula, diferenciar o feedback que você pede do seu aluno, porque é importantíssimo esse feedback também, para que os alunos sejam avaliados, não é? Então, e por fim, o objetivo da aula é justamente isso. O que é que você quer que o seu aluno aprenda com esta aula, né? Quais objetivos? O que você deseja alcançar? O que você quer que seu aluno alcance? Então, tudo aí está atrelado ao planejamento, né? Se planejar do princípio ao fim. Que tipo de aula, que tipo de vídeo? Vai ser uma música? Vai ser uma brincadeira enviada nesse vídeo? O que é que vai ser enviado para atrair a atenção do meu aluno e para que ele consiga aprender o conteúdo de forma divertida, de forma que não seja cansativa, uma vez que vai ser pelas telas do computador, do celular, certo? E uma vez que os pais aqui estarão em casa para auxiliar essas crianças, né? Então tem que ser de uma forma realmente bem simplificada para eles, não é isso? Então, assim, quais recursos utilizar? Vários recursos podem ser utilizados neste planejamento online, além das plataformas, como eu já falei, WhatsApp, Zoom, Google Forms, né, as videoaulas. Então, assim, é necessário que tenha acesso à internet, tanto o professor quanto os alunos, possuam um celular ou um computador. O professor precisa de uma câmera para gravar suas videoaulas, se for o caso, ou acesso às bibliotecas virtuais, certo? Porém, as bibliotecas virtuais são para alunos que já têm o conhecimento da leitura e da escrita, certo? Lembrando isso, que os alunos de prézinho, pré-1, educação infantil, tal, não conseguem acesso a essas bibliotecas ainda. Tem que ser de uma forma mais divertida, certo? Então, é isso. Vamos lá. Algumas dicas importantes eu trago para vocês. É a seguinte, né? A postura. A postura diante das câmeras é essencial, né? Para os professores que planejam essas aulas. Não pode estar de qualquer jeito, não pode estar em qualquer lugar, é preciso um ambiente calmo, silencioso. O professor precisa manter a postura que estaria em sala de aula, certo? Porque é necessário que o aluno continue tendo esse acesso ao professor da forma que ele tinha em sala de aula, só que de uma forma mais descontraída, certo? A oratória, justamente, a questão do falar, saber se expressar, saber falar corretamente, né, de forma simples, de forma objetiva, para que os alunos entendam perfeitamente o que o professor deseja, ok? Interação com os estudantes. Essa interação é justamente possível nas aulas em tempo real, como pela plataforma Zoom, como por uma ligação de vídeo pelo WhatsApp, né? Manter sempre aquela alegria, aquela interação, fulano fala, fulano participa, como foi o dia de vocês e tal. Manter sempre essa interação gostosa que existe na sala de aula, para que esse vínculo não se perca, né? As atividades contextualizadas, foi justamente o que eu já havia falado, né? É
preciso ter uma adequação, é preciso haver um contexto para se trabalhar de forma online com os pequeninos, né? E por fim, feedback e avaliações. Justamente para que você consiga obter um feedback positivo e fazer uma avaliação positiva, é justamente fazer uso de todas essas dicas, fazer uso de um bom planejamento, né, para que tudo corra perfeitamente. Então, uma das plataformas possíveis é o Google Forms, como eu já expliquei, para alunos que já têm o domínio da escrita, o domínio da leitura, não é? Esses pequeninos dos anos iniciais, alguns já conseguem ler, já conseguem escrever, com a ajuda dos pais já conseguem entrar no Google Forms ali, responder uma pequena atividade de assinalar, marcar o X, certo? E enviar diretamente para o professor. Já os demais que ainda não têm, o professor pode pedir um feedback, uma avaliação em forma de vídeo, em forma de áudio, em forma de um desenho, uma foto, certo? Tudo que for possível utilizar, o professor deve fazer uso, certo? Porque aí facilita para ele, facilita para os alunos e todos saem ganhando, não é verdade? Então é isso. Espero que tenham conseguido compreender algumas coisas, que eu possa ter ajudado com algumas dessas dicas. Um excelente educador não é um ser humano perfeito, mas alguém que tenha serenidade para se esvaziar e sensibilidade para aprender. Auguste Cury, certo? Então é justamente isso que eu trouxe, né? O professor ele precisa se reinventar nesse momento, precisa ter essa serenidade para, de certa forma, abandonar tudo o que já trabalhava, tudo o que já sabia e se adequar a esse novo normal, né? Se adequar às novas possibilidades, às novas tecnologias para fazer educação, para levar a aprendizagem para os alunos de qualquer forma, certo? Então é isso, obrigado pela atenção, até a próxima.